posso começar a fazer um orçamento? Para que é preciso o orçamento? Olá a todos, meu nome é Gabriel Jesus e sejam bem-vindos a mais um episódio do Mini Rich, o projeto criado para incentivar e desenvolver a mentalidade financeira dos portugueses, especialmente das crianças e jovens. E hoje vamos entender o que é e para que serve o orçamento. Vou ajudar a iniciar e organizar o vosso planeamento mensal para terem a noção para onde está a ir o vosso dinheiro. Portanto, vamos ao que interessa. As pessoas sentem que o orçamento é inútil quando o dinheiro é escasso, mas na verdade é nesse momento que ele mais ajuda, pois permite identificar pequenos desperdícios e organizar prioridades. Orçamento é nada mais do que uma lista detalhada do movimento do nosso dinheiro que entra e sai das nossas contas. Ele ajuda-nos a ter controle e evitar surpresas ao longo do ano. Daí ser tão importante, principalmente para quem tem pouco dinheiro. Como começar a planear o nosso orçamento mensal? Primeiro, temos de definir onde vamos registar tudo, se em papel, de preferência que dê para guardar sem o perder, ou então em formato digital, no computador, tablet ou telemóvel, mas independentemente da escolha, o processo é o mesmo. Antes de colocar tudo direitinho e de fácil visualização, vamos numa folha à parte de rascunho descrever todos os movimentos que são feitos ao longo do mês, e para isso vamos dividir a folha em 3 colunas. Na primeira, vamos registar todos os rendimentos para saber quanto dinheiro realmente entra todos os meses. Isto pode incluir salário líquido, depois de descontos, abono de família, apoios ou pensões, rendimentos extras, como por exemplo freelancer, vendas, part-time, etc. Na coluna do meio, anotamos todas as despesas fixas, que são aquelas que não mudam o seu valor de mês para mês e que precisamos de pagar sempre, como por exemplo a renda ou prestação da casa, contas, internet, telemóvel, transportes ou prestação de carro, cabeleireiro, seguros ou empréstimos, subscrições, etc. Na terceira coluna, colocamos as despesas variáveis, que tal como o nome indica, são todas aquelas que podem variar de valor todos os meses e são as que normalmente fazem o orçamento derrapar, mas também são aquelas que podemos usar para baixar o nosso valor final das despesas, como por exemplo, alimentação, contas da água, luz, do gás, jantares, saídas, cinema, roupa, saúde e remédios, gasolina e despesas com o carro, tabaco se for o caso, etc. Se houver dúvidas ao saber ao certo sobre estas despesas e os seus valores, visto que variam, podem fazer a estimativa de um valor usando como referência o que for maior. Por exemplo, este mês gastei 100 euros de gasolina, mas costumo gastar entre 80 e 90. Nesta lista, vamos colocar o valor mais alto que tivemos, que foi os 100 euros. O remédio que tomas todos os dias, mas que só compramos 2 em 2 meses, tudo isso será considerado como valor mensal para todos os 12 meses. O objetivo deste passo é tornar fixa todas as despesas, de forma a evitar os imprevistos ao longo do ano. Noutro vídeo vou explicar melhor este ponto para perceberem a lógica e o objetivo disso. Depois de já ter todos estes registros e os respectivos valores, somamos todos os pontos de cada coluna e já conseguimos visualizar minimamente quanto ganhamos e gastamos mensalmente e quantos nos sobram para outras despesas. Vou dar um pequeno exemplo de como podem elaborar este processo todo para ficar mais organizado e de fácil leitura. Vamos elaborar uma tabela e dividir da seguinte forma: rendimentos, salário, despesas fixas, renda da casa, telemóvel, TV e internet, mensalidade de carro, Spotify, cabeleireiro, empréstimo pessoal, poupanças, despesas variáveis, água, gás, luz, gasolina, alimentação, medicamentos, saídas e jantares. Valor total das despesas. Valor final. Este pode ser um exemplo de um jovem que entrou há pouco tempo no primeiro emprego e que divide a casa com um amigo e quis aproveitar o fato de ter um salário para comprar um carro em segunda mão, achando sempre que conseguia aguentar todas as despesas mensais. Nunca fez nenhum orçamento, então não tinha noção do quanto poderia gastar por mês numa despesa do carro. Conforme podemos ver na tabela, e dando este exemplo em que a pessoa tem um rendimento líquido de 850 euros, mas tem também o total de despesas no mesmo valor, ou seja, nunca sobra dinheiro nenhum no final das contas, o que o impede de ter outras despesas extra, para além de que tem de controlar bem as despesas variáveis para não ultrapassar o valor médio. Esta é a primeira análise que devemos fazer ao elaborar o orçamento, verificar se os nossos rendimentos são maiores que as nossas despesas. Um passo tão simples que pode demorar 30 minutos, no máximo 1 hora, e onde basta fazer uma vez no início de cada mês, que já é suficiente para se organizar minimamente, conseguindo saber que despesas extras podemos ter nesse mês e até que valor conseguimos suportar sem ficar com preocupações do género: será que vou ter de cortar noutras coisas para aguentar todas as despesas este mês? Esta situação causa sempre algum desconforto, levando até à possibilidade de as pessoas ficarem estressadas,
o que só vai prejudicar o seu dia-a-dia e das pessoas à sua volta, sendo tudo perfeitamente evitável com um simples passo. É óbvio que os imprevistos acontecem, e por mais que consigamos guardar 20, 30 euros por mês, vai haver situações que este imprevisto vai ser um valor muito elevado, e as pessoas vão ficar logo preocupadas e desesperadas com a situação, o que é compreensível. Mas o que importa agora saber é que é possível lidar com estes imprevistos de forma mais calma e controlada. É óbvio que vai ser sempre aborrecido, independentemente do valor, mas só o facto de sabermos que estamos preparados para isso já nos vai tirar um peso e uma pressão enorme da nossa cabeça. A mentalidade de muitas pessoas é não ligarem muito a essas preocupações, acharem sempre que conseguem resolver as coisas quando acontecem, e então não precisam de se preparar. E muitas das dívidas começam assim mesmo. Um imprevisto hoje de 100 euros, depois outro de 250, um dia lembram-se de remodelar uma divisão em casa e gastam mais 5.000 euros. O problema disto é a pessoa não ter possibilidades para suportar tudo, então recorrem ao meio mais fácil de obter o dinheiro, através de empréstimos bancários. Esse é um dos piores erros que se pode cometer e que infelizmente a maior parte das pessoas o faz, porque isso é como uma bola de neve. Os imprevistos não vão deixar de aparecer, e o que hoje é um simples empréstimo de 500 euros, daqui a 2 anos já são 10.000. Ainda nem acabamos de pagar um e já está a surgir outro imprevisto, e acabamos por pedir dinheiro para pagar o que falta do primeiro empréstimo, mais o valor do novo imprevisto. Agora fiquem a pensar no seguinte: uma pessoa não poupa porque diz que não tem 20 euros por mês para o fazer, e então não se prepara para o futuro. Mas se algo acontecer, se um imprevisto surgir, a pessoa vai ser obrigada a pedir um empréstimo, e vai pagar 30 ou 40 euros por mês. E além disso, com os juros, vai acabar por pagar mais do que o valor do suposto imprevisto. As pessoas preferem arriscar, pensar que nada vai correr mal e lidar com as consequências dessas escolhas, pagando assim muito mais dinheiro do que anteciparem os problemas e manterem a sua vida financeira estável. Pegando um exemplo em que surgem 3 situações que requerem algum dinheiro extra: 100, 250, 5.000. Isto dá um total de 5.350. Uma pessoa que planeia o seu orçamento e prevê possíveis imprevistos consegue pagar facilmente o valor de 100 e 250 euros, e em 2 anos consegue o suficiente para fazer as obras de 5.000 euros. Quando uma pessoa não faz o planeamento e deixa acontecer os problemas para agir, vai pedir empréstimo para os 100, pagar no total com juros 120 euros, surge um imprevisto de 250, pede novo empréstimo e vai ter de pagar 350 euros com juros. Pouco depois, e ainda sem acabar de pagar o último empréstimo, pede um novo empréstimo de 5.200 euros, onde no final, com juros, vai dar um valor total a pagar de 7.500 euros. Ou seja, de uma situação que só tinha de pagar 5.350, a pessoa vai acabar por pagar 7.970 euros, mais 2.620 do que a pessoa que planeou e foi consciente. Mas percebam a quantidade de dinheiro que estão a perder ao agir desta maneira, em que não importa o valor do salário que recebemos, mas sim a forma como gerimos e lidamos com as diversas situações. Há pessoas que ganham o ordenado mínimo e não têm dívidas, enquanto há outras que recebem 2.000 euros por mês e conseguem ter dívidas, algumas até de valores consideráveis. Reflitam sobre este ponto e decidam como querem estar daqui a 2, 3 anos. Só depende de cada um de nós escolher o caminho que queremos seguir, e vão perceber que com processos simples, atingir a estabilidade financeira é de fato acessível a todos. Não esperem que a mudança venha de quem está no poder. Vamos nós, a partir de baixo, fazer para que essa mudança aconteça. Vamos nós fazer a diferença e vamos nós melhorar o estado em que se encontra o nosso país. Vamos crescer juntos. Subscrevam o canal para ficarem a par de todos os episódios que vão sair deste projeto e deixem o vosso like se gostaram do tema de hoje. Não se esqueçam de me seguirem nas redes sociais e deixem lá as vossas dúvidas se tiverem algumas. Vemo-nos no próximo episódio.